Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Daniele Nicolodelli, da Universidade Federal da Fronteira Sul, e eu tô aqui para discutir com vocês um dos tópicos da disciplina Iniciação à Prática Científica. Essa aula foi pensada para estudantes do curso de Nutrição e Medicina Veterinária, mas todos os outros públicos são muito bem-vindos a assistir. A gente vai falar sobre ciência e pseudociência. Para isso, gente, eu dividi a videoaula em 3 partes. Sim, o assunto é muito amplo, muito extenso. E isso aqui foi a maior possibilidade de resumo com um aprofundamento adequado que eu consegui trazer para vocês. Tá? Então a gente vai falar na primeira parte sobre algumas definições de ciência e pseudociência segundo um dicionário, a astrologia, uma pseudociência. Vamos fazer alguma lista de outras pseudociências, análise das definições de ciência e pseudociência lá do dicionário agora, e aí a gente passa para a parte 2. Na parte 2, nós vamos ver ciência e pseudociência, o critério de demarcação segundo um filósofo da ciência que se chama Karl Popper. A gente vai ver também a definição de ciência segundo outro filósofo chamado Thomas Kuhn. E então, nós vamos poder detalhar um artigo bastante interessante a respeito da crise na academia e o avanço das pseudociências. Vamos ver também algumas notícias sobre ciência e pseudociência, das quais vai emergir a questão da homeopatia. Por isso, o tópico 5. Seria a homeopatia mesmo uma pseudociência? Por fim, na parte 3, esse sumário aqui está mais sucinto porque eu quero deixar os detalhes para depois. A gente vai ver ciência e pseudociência na saúde humana e na saúde animal. Eu contei aqui com a participação de alguns profissionais da área da saúde humana e da saúde animal para colaborar com a gente nessa discussão, tá? Então agora, vamos começar a parte 1. O sumário eu já havia apresentado para vocês, né? E antes de começar, eu gostaria de só fazer umas pequenas considerações. Primeiro, ao longo dessa videoaula, de todas as partes, a gente vai ver vários artigos acadêmicos e também artigos de divulgação, tá? E eu gostaria de recomendar a vocês a leitura cuidadosa de todos esses artigos. São bastante? São interessantíssimos. Eu garanto para vocês que eu busquei as melhores fontes de informação, as mais atraentes que eu pude conseguir, tá? Então, fazer a leitura é importante para aumentar o aprofundamento das ideias que vão ser discutidas aqui. E aí, quando você estiver assistindo a videoaula e estiver cansado, dá uma pausa, né? Vai fazer uma caminhada, se você puder fazer uma caminhada, né? Ou buscar um café, ou um chimarrão, né? Enfim, busque alguma forma de descansar um pouquinho a cabeça para depois voltar e assistir a videoaula da melhor forma possível, tá? E também, uma coisa que eu sempre gosto de fazer é analisar o conhecimento que eu possuo, por exemplo, antes e depois de estudar um determinado assunto. Para isso, eu queria sugerir para vocês que agora vocês anotassem o que vocês entendem por ciência e o que vocês entendem por pseudociência, para que depois vocês mesmos possam comparar aquilo que aprenderam ao longo da aula, tá? Sem mais orientações, sem mais enrolação, vamos lá! Então eu trago para vocês aqui, logo no começo, uma definição de ciência do dicionário Michaelis Online, tá? Então é um pouquinho extensa, mas vamos prestar atenção comigo? Diz o seguinte: conhecimento sistematizado como campo de estudo. Observação e classificação dos fatos inerentes a um determinado grupo de fenômenos e formulação das leis gerais que o regem. O saber adquirido pela leitura e meditação, soma dos conhecimentos práticos que servem a determinado fim, conjunto de conhecimentos humanos considerados no todo, segundo sua natureza,
sistema racional usado pelo ser humano para se relacionar com a natureza a fim de obter resultados favoráveis. Estudo focado em qualquer área do conhecimento. Conjunto de conhecimentos teóricos e práticos canalizados para um determinado ramo da atividade. E um ramo específico do conhecimento, caracterizado por seu princípio empírico e lógico, com base em provas concretas que legitima a sua validade. Dá uma olhadinha agora, com um pouco mais de calma, nessas definições. Alguma coisa que você escreveu a respeito do que é ciência aparece aqui? Você consegue relacionar aquilo que você escreveu com algum desses tópicos aqui? Depois a gente conversa melhor sobre isso no ambiente virtual, tá? Também coloquei aqui, então, a definição do mesmo dicionário para pseudociência, e vejam que ela é bem mais simples, né? Bem mais curta. Conjunto de ideias ou teorias sobre a realidade de aparência científica, porém sem cunho e métodos realmente científicos. Seria uma falsa ciência, ou uma pretensa ciência, ou uma pseudosofia. Abaixo, eu acrescentei aqui para vocês a imagem da Terra plana, né? O terraplanismo é uma das pseudociências que está em alta nos dias atuais. A gente já vai ver mais a respeito, tá? Antes de chegar nele, então, eu optei por falar um pouco a respeito da astrologia, porque eu acho que a astrologia é muito conhecida, né? De todas as pessoas, todo mundo, sei lá, ou praticamente todo mundo, sabe pelo menos o seu signo. Pode não saber o que signo significa, que nem eu, mas pelo menos sabe o seu signo, né? E tem gente que sabe o seu signo e o seu ascendente, e tem gente que sabe o seu mapa astral inteiro, né? Então, o conhecimento astrológico, ele é muito popular. E a astrologia, pra gente aqui, então, é uma pseudociência segundo a qual as posições relativas dos corpos celestes poderiam prover informação sobre personalidade, relações humanas e outros assuntos relacionados à vida do ser humano, tá? A astrologia não tem embasamento científico real, certo? E aí, enquanto física, é triste dizer isso, mas infelizmente é verdade, né? É muito possível que você viva a sua vida inteira, né? Muito bem, muito tranquilo, muito feliz, com seus conhecimentos astrológicos e sem saber nada de astronomia, por exemplo, né? Que é um ramo da ciência, não é? Infelizmente, também dói dizer, mas você pode chegar num grupo de pessoas novas que você não conhece e tentar puxar um assunto a partir da astrologia, do signo, do ascendente, sei lá mais o que, né? De tudo que ela oferece. Agora, se você chegar num grupo de pessoas novo, completamente novo, falando coisas de astronomia, talvez ninguém vai te entender, ninguém vai conseguir estabelecer uma conversa com você, né? Então, a astrologia, eu não estou aqui dizendo que ela é um conhecimento melhor ou pior que a astronomia na vida de uma pessoa, por exemplo. Eu não posso dizer isso, né? Outras pessoas vão acabar complementando suas rendas ou tendo suas rendas inteiras oriundas de, por exemplo, escrita de horóscopo, né? Definição dos tais dos mapas astrais. Então, poxa, quem que tá ganhando, digamos assim, nessa história, né? Nesse caso, a astrologia, uma pseudociência, ou a astronomia, por exemplo, que é uma ciência. Então, há muito tempo atrás, renomados cientistas, renomados astrônomos eram contratados pela corte para fazer material astrológico, além de material astronômico, né? Então, o Roberto de Andrade Martins, que é um dos historiadores da ciência mais conhecidos aqui do Brasil, né? Traz para gente um artigo no qual ele explica a influência de Aristóteles na obra astrológica de Ptolomeu, que se chama Tetrabiblos.
Então, nesse momento, pessoal, que eu recomendo que vocês parem e deem uma olhada no artigo, tá? Esse artigo é extenso, tá? Ele eu acredito que é o mais extenso que acabou aparecendo aqui nessa videoaula, mas é muito intrigante e vale a pena dar uma conferida, tá? Então, o Roberto Martins vai mostrar pra gente que a astrologia já era de grande importância, né, na Europa renascentista, e que Cláudio Ptolomeu era uma grande autoridade, tanto na astronomia, com a obra Almagesto, né, quanto na astrologia, com sua obra chamada Tetrabiblos, né. O autor também vai mostrar as bases da astrologia ptolomaica, né, e como elas foram influenciadas pela visão de mundo aristotélica. Tá? Vai lembrar para a gente que Ptolomeu colaborou também com outras áreas do conhecimento, como a geografia e a ótica, né? Lembra também que Kepler foi um outro astrônomo muito conhecido, né? E também astrólogo. Que a astronomia e a astrologia, elas nascem juntas, né? E são dois aspectos de um mesmo estudo. Uma investigação dos corpos celestes e suas propriedades. Interessante isso, né? Então, duas faces da mesma moeda. Muito bem. Para a gente dar uma olhada em outras pseudociências, né? Eu busquei aqui na Wikipédia uma lista de tópicos considerados pseudociências, tá? Gente, eu só queria fazer um adendo com relação a essas referências da Wikipédia, né? Então, a Wikipédia, ela pode ser uma excelente fonte de informação e uma péssima fonte de informação, tá? Depende do caso. Então, assim, como ela é uma enciclopédia aberta e todo mundo pode editar informação ali, existem muitos artigos que são muito bem fundamentados e referenciados, enquanto outros não. Então, eu preciso dar uma olhada, tá? Agora, essa lista de tópicos aqui é muito extensa. E assim, depois eu sugiro que vocês abram esse link, né, que vai estar lá na lista de referências que eu vou passar para vocês, porque é muito extensa essa lista, ela é muito grande, tá? Então, existem pseudociências dentro desses vários tópicos aqui, tá? Astronomia e ciências espaciais, terra e ciências exatas, paranormalidade, ufologia e misticismo, dentro da psicologia, da biologia, da saúde e da medicina, crenças religiosas e espirituais. Então tem muita informação. Eu trouxe aqui algumas poucas informações, algumas poucas pseudociências, só para vocês terem uma noção dessa lista. Olha só, né, o tamanho. Então, lá na área de astronomia e ciências espaciais, aparece a astrologia ali, né, que eu estou indicando para vocês, que se refere a qualquer um dos vários sistemas de compreensão, interpretação e organização do conhecimento sobre a realidade da existência humana, com base nas posições relativas e movimentos dos corpos celestes. Outra que eu já havia falado antes, né, e que aparece aqui, é a Flat Earth Society, né? Então, que seria a Sociedade da Terra Plana, né? Propõe que a Terra é um planeta plano, em forma de disco, que acelera para cima, produzindo a ilusão da gravidade. Os proponentes da teoria da Terra plana não aceitam provas irrefutáveis, como fotos do planeta Terra do espaço. Né? Muitos também acreditam no criacionismo e acreditam que os desembarques na Lua são um embuste. Certo? Separei rapidamente aqui uma que tinha lá da área de Terra, né, e ciências da Terra, enfim, que é a questão do Triângulo das Bermudas, né? Essa é antiga, né? Então, uma região do Oceano Atlântico que se situa entre Bermudas, Porto Rico e a Flórida. Desaparecimentos de navios e aeronaves e desastres vistos como frequentes nessa área têm levado à circulação de histórias de fenômenos naturais incomuns, encontros paranormais e interações com extraterrestres. Então, essa aqui tem muito, né? Tem muito documentário, muito material produzido.
gente começa a ver, assim, algumas outras pseudociências também, né? Se vocês olharem lá a lista da saúde, depois a gente vai ver algumas coisas também ainda, eu começo a me perguntar, né? E eu gostaria que vocês começassem a se perguntar. Porque quando eu falei da astrologia, eu falei que ela era, de uma certa maneira, até uma coisa bem inocente, né? Mas, aí eu pergunto, será que essas pseudociências todas, elas não escondem nada? Será que elas não podem ser perigosas? Então, essa questão, eu gostaria que vocês ficassem com ela em mente, assim, que a gente vai discutir um pouco mais a fundo agora, mas também especialmente nas outras partes da aula, especialmente na parte 2, tá? Mas assim, antes de respondê-la, o que fica pra gente da ciência, né? Que a ciência em si, ela precisa ser mais democrática. Ela precisa ser mais popular, né? Então, assim, os conhecimentos científicos das mais diversas áreas deveriam ser, de fato, acessíveis para as pessoas, né? Os conhecimentos científicos não deveriam ser tidos como tão difíceis, não deveriam ser incompreensíveis, né? Então, onde a gente está errando? Na produção da ciência, na divulgação da ciência, mas também no ensino da ciência dentro das escolas, né? Porque já se cria uma cultura lá na escola de que ciências é difícil, de que ciências é incompreensível, matemática também, certo? Então, assim, é uma questão gigante cultural essa que a gente precisa começar a melhorar. E a ciência precisa fazer um esforço para isso também, né? Então, existe um certo perigo quando a gente começa a perceber que a pseudociência muitas vezes está associada à negação do conhecimento científico. Aí a gente começa a ter um problema bastante sério. Tá? Então, aqui eu citei algumas outras, como já havia falado, né? O terraplanismo, o movimento anti-vacina também é uma coisa problemática, negação da evolução, da teoria da evolução, negação do aquecimento global. Poxa, a coisa começa a ficar mais ampla, né? A coisa começa a ficar mais global mesmo, né? De fato. Como é que a gente vai começar a continuar não se preocupando, né? Então, só para dar mais algumas informações para vocês, eu trouxe aqui algumas das pseudociências ainda lá da nossa lista, lá da Wikipédia, né? A radiestesia, por exemplo, essa eu não conhecia, tá? Se refere a práticas que permitem detectar água escondida, metais, pedras preciosas ou outros objetos. É possível também, com o auxílio de um pêndulo, encontrar respostas para perguntas, verificar sua própria energia e medir a energia das coisas. Outra conhecida da gente, né, essa também já é um pouco mais popular, é a cromoterapia. O estudo das cores, mas não é o estudo das cores compreendido pela ótica física, pela ótica geométrica. Basicamente, a exposição a luzes de diferentes cores podem causar diferentes efeitos e melhorar algumas doenças. Olha como isso começa a aparecer como um sinal de alerta. Você ficar em casa se iluminando com uma luz, sei lá, tá, gente? Tô chutando, uma luz verde, e de repente você vai achar que você tá melhorando uma doença? Você vai deixar de buscar diagnóstico médico? Você vai deixar de buscar tratamento? Isso começa a ficar perigoso, né? Então, em outro âmbito, podemos pensar como elas alteram nosso estado de espírito e como isso pode nos ajudar ou prejudicar na hora de escolher algumas coisas, como a cor das paredes, a roupa das camas, roupas no geral. E isso ocorre porque todas as cores que vemos, na verdade, são um reflexo da parte da luz branca que não foi absorvida, né? Tudo bem, mas a questão das doenças é muito mais grave, né? E aí, eu não quero deixar de trazer para vocês aqui material para que vocês possam conhecer também as pseudociências e depois questioná-las, né? Isso é super importante. Então, a Netflix oferece esse documentário que chama A Terra é Plana, né? Ele tem
acho que é 1h30, se eu não estou enganada, tá? E é bem legal para a gente ver como essa pseudociência está disseminada no mundo. Como eles têm organizações, eles têm eventos nos quais eles vão lá para discutir e produzir conhecimento sobre a Terra plana. Tá? Então, o negócio é real, né? Enfim, né? Até esse momento eu trouxe uma grande quantidade de informação para vocês, né? Mas ainda falta a gente estudar um pouco mais a fundo essa questão da pseudociência, com a negação do conhecimento científico, né? E também até onde a pseudociência vai, até onde ela é inofensiva, quando não é mais, né? Então tudo isso ficou meio aberto. E para a gente estudar melhor, eu preciso agora fazer um parêntese com vocês nessa questão e estudar melhor o que é ciência e pseudociência, as definições. Tá? Então, vamos estudar essas questões mais a fundo? Né? Eu gostaria de retomar agora as definições do dicionário, lá do comecinho, tá? Para a gente poder analisá-las agora, certo? Então, eu destaquei da definição de ciência alguns pontinhos ali, tá? Então, conhecimento sistematizado, observação e classificação, formulação de leis gerais, leitura e meditação, conjunto de conhecimentos humanos, sistema racional, relacionar com a natureza a fim de obter resultados favoráveis, estudo focado, conhecimentos teóricos e práticos, princípio empírico e lógico com base em provas concretas que legitimam sua validade. Então, olha só, eu destaquei aqui alguns termos bem importantes. E eu gostaria de dizer para vocês que, assim, se não cada um deles, mas praticamente todos eles são, se não são campos de estudo dentro da filosofia, mas são questões muito amplas dentro da filosofia da ciência. Então, fazer essas definições aqui, cada uma delas tem milhares de implicações. Eu não posso trazer tudo para vocês aqui porque eu não vou dar conta, só se eu fizer uma videoaula de 32 partes, né? Então, como eu quero ficar só nas 3, que eu sei que já é bastante, e eu conto com vocês para assistirem, eu gostaria de destacar aqui algumas coisas e eu vou fazer uma explicação um pouco rápida, tá? Então, mais uma vez, quando eu explicar algo muito rápido, né, se vocês não conseguirem compreender, por favor, tá? Vocês podem entrar em contato comigo, me fazer as perguntas que vocês tiverem, que eu consigo explicar com mais calma individualmente. E também, mais uma vez, vocês podem ler os artigos, tá? Então, lendo os artigos, vocês vão acabar encontrando as referências que eu vou passar, enfim, né? Vocês vão acabar encontrando explicações extra, tá? Um pouquinho mais aprofundadas. Bom, então eu juntei aqui nesse slide todos aqueles termos, tá? Então, esses termos aqui que eu havia colocado nesse, né, com esse sublinhadinho amarelo aí, eu juntei nesse slide aqui, tá? Então, temos todos eles listados. Agora, a gente vai ver com mais detalhes. Então, assim, alguns são mais simples de explicar e eu vou começar por esse slide aqui. Outros vão exigir um pouquinho mais de discussão, tá? Então, olha só. A ciência conta com observação e classificação de informações? Com certeza. Com certeza, a ciência é feita a partir da observação de um determinado fenômeno, de um determinado fato, certo? E classificação disso. Sim, tá? Só que a gente tem que cuidar um pouquinho com o sentido que a gente dá ao termo observação dentro do processo de desenvolvimento da ciência. E eu vou discutir isso um pouquinho melhor daqui a pouco. Mas eu não vou negar para vocês que a ciência também, aí fica mais correto, tá? Também conta com observação e classificação de informações, né? Então, um exemplo muito rápido para a gente imaginar é a própria teoria da evolução darwiniana, né? Então, ela é muito mais do que observação e classificação, muito mais, mas ela também tem observação da natureza, observação das espécies e classificação dessas informações, né? Darwin viaja o mundo, né, para conseguir informação a respeito das espécies
e produzir o seu tratado, né? Enfim, produzir a sua obra, tá? Então, nas ciências biológicas, esse é um exemplo de observação e classificação. Agora vamos perguntar aqui, nutrição e medicina veterinária, tá? Então, quais os casos de trabalhos científicos que envolvem observação e classificação de informações nas áreas de vocês, de nutrição e de medicina veterinária? Muito bem. Outra coisa que eu destaquei aqui foi a questão da leitura e meditação, né? Então, pelo lado da ciência, a gente sabe, e ninguém vai negar, que independente da área, a leitura é uma das fontes mais importantes de informação que a gente tem. A partir da leitura que a gente compartilha, né, as informações. Então, ninguém nega que a leitura faz parte do desenvolvimento e da produção do conhecimento científico, né? A meditação já não é uma coisa tão consensual. Existem inúmeros trabalhos hoje em dia que mostram os benefícios da meditação para o ser humano. Sim, né, para a saúde, para tudo. Mas essa questão da meditação como fonte para informação científica não é algo muito consensual, tá? Que a ciência é um conjunto de conhecimentos humanos. Gente, isso é muito simples. E desculpa se eu estiver falando para vocês alguma coisa muito óbvia, né? Mas um dia para mim não foi. A ideia de que todo conhecimento, independentemente de área, é um conhecimento humano, né? Então, a gente, dentro da física, a gente fica tão envolto pelos resultados, pelos modelos, né? Pelos artigos que são tão voltados, né, para o desenvolvimento matemático, desenvolvimento direto da ciência, que a gente às vezes esquece que aquilo ali está sendo feito por seres humanos, né? Então, não só as ciências humanas são um empreendimento humano, a ciência de uma maneira geral, em todas as suas sub-áreas, é uma construção, né, um empreendimento dos seres humanos, da humanidade, um patrimônio da humanidade, né? A ciência também é um estudo focado, e isso é muito simples de perceber nos dias atuais, né? Então, eu vou colocar aqui um exemplo da medicina veterinária, mas vocês me desculpem se for um exemplo muito ingênuo, né? Mas eu vou dizer por mim, que não tenho experiência nessa área, né? Por exemplo, há 10 anos atrás, quando eu adotei os meus gatos, né? Se eu fosse procurar um auxílio veterinário, ia ser para vacinação, para vermífugo, para, né, acompanhamento geral, assim, um acompanhamento de clínica geral, certo? Então, eu e milhares de pessoas, né, há 10 anos atrás, buscávamos a medicina veterinária dessa maneira. Hoje, a medicina veterinária já chegou, hoje, talvez já seja de conhecimento de vocês, né, estudantes de medicina veterinária, mas não é do público em geral, né? E eu me coloco na área de medicina veterinária, eu sou público em geral, né? E aí eu queria dizer assim, hoje a gente sabe, hoje a gente tem acesso à informação de que se eu precisar, eu posso buscar um oftalmologista veterinário, eu posso buscar uma nutricionista veterinária, eu posso buscar uma nefrologista veterinária, eu posso buscar uma psiquiatra veterinária. Então, essas especialidades que já são comuns à ciência humana, hoje, dentro da medicina veterinária, estão se tornando cada vez mais populares, né? E o cuidado com os animais domésticos já não é mais aquele mesmo, tipo, bem tradicionalzinho, de que eu faço a vacina, o vermífugo e acabou. Procuro o veterinário só se o bicho estiver com uma doença quase morrendo. Não é assim, né? Então, isso só mostra pra gente o quanto a medicina veterinária se tornou, ou vem se tornando, né? Também, de uma maneira mais popular, um conhecimento focado. Então, ela é uma ciência que é focada nas suas diversas sub-áreas, né? Assim como a física, assim como a química, a biologia e a nutrição. Me perdoem por não saber dar um exemplo mais específico da nutrição, né? Mas com certeza a nutrição tem sim as suas sub-áreas para serem escolhidas, para serem trabalhadas, né?
E até se vocês quiserem compartilhar comigo mais informações sobre isso, eu adoraria saber um pouco mais, para poder melhorar uma próxima aula, tá? Então, a ciência é um estudo focado. Agora, já falei aqui sobre vários e deixei alguns sem destaque, né? Então, esses que eu deixei sem destaque antes, agora eu vou especificar um pouco mais a fundo, tá? Então, olha só. Ciência como conhecimento sistematizado ou sistema racional, tá? Então, eu trago aqui para vocês outro artigo. Esse aqui não é muito extenso, é bem legal, tá? Que fala sobre a pós-graduação e pesquisa, o processo de produção e de sistematização do conhecimento, de Antônio Joaquim Severino, publicado em 2009, tá? Então, olha só, nesse artigo, ele fala milhares de coisas, mas eu destaquei uma aqui para a gente tentar pensar o que seria o conhecimento sistematizado, tá? E aí, vamos prestar atenção aqui no destaque que eu fiz, que diz o seguinte: a pós-graduação tem sua destinação, né, na produção de conhecimento através da pesquisa articulada à formação de novos pesquisadores. Então, a pós-graduação se destina à produção do conhecimento e à pesquisa, né, articulada à formação de novos pesquisadores. Essas duas coisas se conectam. Trata-se de fazer ciência e não apenas transmiti-la. Olha só, porque se vocês prestarem atenção, vocês que são estudantes de graduação, né? Vocês vão cursar várias disciplinas nas quais vocês vão receber muita informação científica, né? Mas pesquisa mesmo, vocês vão fazer somente se vocês buscarem uma iniciação científica ou lá no trabalho de conclusão de curso, né? Enfim, talvez tenham algumas outras oportunidades, mas enfim, são algumas oportunidades bem particulares, né? Nas quais vocês podem fazer pesquisa, ser iniciados à pesquisa, certo? Na pós-graduação, não, né? Na pós-graduação não se transmite tanto conhecimento, apesar de que se transmite muito, mas o objetivo não é a transmissão, mas sim fazer a ciência, certo? Então, se transmite informações que são necessárias para que os pesquisadores em iniciação, que são os que estão cursando mestrado, doutorado, aprendam a fazer pesquisa e produzir conhecimento científico, né? Então, olha só, impõe-se o desenvolvimento de fundamentação teórica, de reflexão sistemática, de levantamento de dados empíricos, documentais ou históricos, enfim, de desvelamento dos sentidos da realidade. Gente, olha só, isso aqui não está falando numa área específica, mas fala de todas. Todo projeto de pesquisa, toda pesquisa dentro da pós-graduação precisa de uma fundamentação teórica, que é quando o pesquisador busca lá na área dele todo o conhecimento que já foi produzido a respeito do problema de pesquisa que ele está querendo investigar. Para ele saber o que já foi feito e como ele pode contribuir, né, acrescentar, tá? Então, desenvolvimento de fundamentação teórica, de reflexão sistemática, então vai se refletir em cima daquelas informações, vai se buscar metodologias em cima daquelas informações, né? Metodologias de trabalho, tá? Então, levantamento de dados. Aí ele cita aqui, ó, empíricos, documentais ou históricos, porque eu posso buscar dados da experiência, eu posso buscar dados teóricos, que são documentos, por exemplo, ou materiais históricos. Eu posso ir atrás de livros e referências. Eu poderia, por exemplo, buscar o livro Tetrabiblos, lá do Cláudio Ptolomeu, e estudá-lo como objeto de pesquisa, tá? Então seria um material histórico, né? Certo? Então, aqui existe uma certa sistematização do conhecimento, né? Então, olha só, outro exemplo que eu posso dar para tentar explicar melhor esse termo para vocês, né? Já fizeram uma revisão bibliográfica lá na época da escola? Lá na época do ensino médio? Quantas pessoas não pegavam e colocavam na sua referência www.google.com, wikipedia.com.br, sei lá, né? Só isso.
É uma forma de fazer revisão bibliográfica, mas infelizmente dentro da academia ela não é válida, né? Tá? Uma revisão pode ser assim, e pode não agregar valor científico, né? Mas pode ser, por exemplo, uma revisão sistemática. Uma revisão sistemática é uma revisão que segue um determinado método para se produzir informação a partir dela, tá? Então, não é um único método, existem diferentes tipos de revisão sistemática que podem ser feitos, existem vários exemplos de publicações que usaram uma revisão sistemática para fazer suas pesquisas, então a gente pode buscar isso, tá? Mas, basicamente, né, ela parte de um problema de pesquisa, ela tem os seus métodos e vai existir nesta revisão sistemática, pelo menos, no mínimo, né, alguns critérios para delimitação da busca. Então, eu vou buscar a minha informação em bancos de dados, em bases de dados científicas, acadêmicas, e eu vou usar palavras-chave. Ou eu vou consultar o título da publicação, ou eu vou consultar títulos e resumos da publicação. Então, definir tudo isso, o que você vai fazer, como você vai buscar, implica uma revisão sistemática, uma parte da revisão sistemática. E aí vocês veem que a gente já tem que pensar assim, bom, se eu vou buscar por títulos, aonde eu vou buscar? Aí vem a questão da fonte da informação, que a gente vai discutir lá na parte 3, bem a fundo, tá? Enfim, né? Então é diferente, certo? É uma forma de você sistematizar a informação, os métodos, né? Para que você busque uma determinada informação de uma maneira segura, né? E voltada para o problema de pesquisa, tá? Para definir aqui o conhecimento sistematizado e racional, né? Faltou o racional, tá? Eu trouxe um trechinho só, tá? Porque a definição é super extensa, do dicionário de filosofia aqui. Número 2, tá? Que diz o seguinte: o conhecimento racional é aquele quem tem a possibilidade do uso da razão. Nesse sentido, disse que o homem é um animal racional, porque ele faz uso da razão, certo? Santo Agostinho afirma que os sábios chamaram de racionável quem faz ou pode fazer uso da razão, e de racional aquilo que é feito ou dito pela razão. Então, o conhecimento racionável é aquele que vai fazer uso da razão para buscar informação, para construir informação, certo? E o racional vai ser aquilo que é feito ou dito pela razão, tá? Essa definição de racional, de conhecimento racional, eu trouxe muito rapidamente, porque dentro da filosofia da ciência, se a gente for buscar definir racional, a gente vai encontrar muitas definições, muitas formas de explicar. Tá? Então, eu quis trazer aqui o mais simples, né? Então, o uso da razão é o uso da nossa estrutura mental, que vai envolver os conhecimentos que a gente já possui sobre um determinado assunto, que vai acrescentar informações a partir das leituras que a gente vai fazer sobre um determinado assunto, e aí a gente vai construindo saber, né? Então, formulação das leis gerais, relacionar com a natureza a fim de obter resultados favoráveis, conhecimentos teóricos e práticos. Eu juntei esses 3 aqui, tá? Porque todos eles estão, de certa maneira, correlacionados, tá? Então, primeiro ali diz, né, formulação das leis gerais, tá? Então, a lei é aquela que estabelece uma relação entre fenômenos. Uma teoria científica, que a gente já vai poder entrar um pouquinho melhor na definição, ela é um conjunto de leis. Então, existem várias leis dentro de uma teoria científica, tá? E aí eu lembro aqui para vocês algo muito comum, não é da área de vocês especificamente, mas faz parte, né, do conhecimento aí da educação básica, que é a lei da inércia, né? Então, são 3 leis de Newton, lembram? Então, são as 3 principais leis da natureza dentro da teoria newtoniana, né? Então, por exemplo, a lei da inércia, né? Uma relação entre os fenômenos, tá? Então, a lei da inércia. Todo corpo permanece em seu estado, tá vendo a questão do estado?
de repouso ou de movimento uniforme, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Que no caso, o forçado a mudar é a implicação. Então, o estado e o forçado a mudar estão correlacionados dentro dessa lei, tá? O estado muda se ele é forçado a mudar. E aí, gente, eu trouxe aqui... então, essa foi a definição de lei, tá? De uma maneira muito rápida. E aí eu quero entrar na definição de teoria. A definição de teoria é dentro da ciência, dentro da filosofia, é muito complexa e muito ampla também, tá? Vocês vão encontrar inúmeras fontes de informação sobre isso, tá? Então, é bem abrangente, mas vamos tentar focar aqui em alguns pontos. Então, esse artigo aqui, que chama Teoria Científica para quê, né? É um artigo de pesquisadores da Universidade Estadual de Londrina, né? Que começaram a fazer uma pesquisa a respeito das concepções de um grupo de estudantes de graduação a respeito de algumas questões científicas, a respeito de alguns termos, tá? Vamos ver aqui, por exemplo, uma informação que tentamos obter foi se eles, os alunos, né, teriam tido, em algum momento da sua educação formal, a informação explícita sobre como as teorias científicas são estabelecidas ou fundamentadas. Então, eles querem saber se os alunos da graduação estudaram isso em algum momento, tá? E aí eles perceberam que 30% dos entrevistados responderam que nunca haviam tido qualquer explicação sobre teoria, né, a esse respeito. Dos que responderam positivamente, 46% afirmaram que haviam aprendido esses conceitos na universidade ou em outras situações, como no ensino fundamental e médio ou nos cursinhos pré-vestibular. Em seguida, perguntamos onde o termo teoria científica seria aplicado, dando a eles 3 opções de escolha. Em média, 56% dos entrevistados optaram pela definição de que, em ciência, a expressão teoria científica seria aplicada nas situações onde existiriam muitos dados experimentais disponíveis para explicar determinado fenômeno natural. 20% escolheram a opção poucos dados experimentais e 24% preferiram a opção ainda não existiriam dados experimentais suficientes. Então, que teoria seria aquela produzida com base em dados experimentais insuficientes, tá? Mais um pouquinho desse artigo aqui. Então, assim, eles iniciaram a pesquisa, né, querendo perceber o grau de aceitação ou rejeição das teorias como a origem da vida, do universo, evolução, entre alunos da graduação da Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, tá? Eles ressaltam aqui, né, que embora não tenha o mesmo nível de conflito frequentemente observado em países como os Estados Unidos, marcados pelo criacionismo, acreditamos que esse problema no Brasil exista, não está aqui, né, mas existe e seja pouco dimensionado, né, então escolheram alunos de licenciatura e bacharelado, né, e perceberam que, assim como em outros países, olha ali, ó, os mais refratários ao darwinismo estão concentrados entre o que classificamos em nossa pesquisa como cristãos não católicos. E aqui fizemos uma constatação. Há uma íntima relação entre o grau de instrução dos pais e a aceitação ou não da teoria evolutiva. Eu, particularmente, não tinha acesso a essa última informação. Eu não sabia que existia essa correlação entre o grau de instrução dos pais e a aceitação ou não da teoria evolutiva. Chamou bastante atenção esse aspecto. Inclusive, gente, quando você se depara, que nem eu agora, com uma determinada informação nova, né, é muito importante buscar outras fontes de informação acadêmicas, científicas, para realmente ver se essa informação aqui
consta em outros artigos, outras publicações, né? Ou se foi apenas um olhar particular desse artigo aqui, desses autores, nesse momento em que fizeram a pesquisa. Pode ser algo muito particular, né? Então a gente precisa realmente se informar mais, tá? De qualquer maneira, né, aqui, de modo geral, esse foi um trechinho, o trecho anterior, desculpa, esse trechinho inicial aqui, ele foi lá realmente do começo do artigo, né, e aí eu quis trazer aqui só um pedacinho lá do final do artigo, para mostrar para vocês aqui que, de modo geral, os estudantes concordam que as leis científicas são dotadas de maior credibilidade do que outras leis, tá? O que parece gerar dúvida em muitos deles, e não é o único artigo que comenta isso, a gente vai ver na parte 2 essa informação aparecendo de novo, tá? O que parece gerar dúvidas em muitos deles são justamente os termos hipótese e teoria científica. E daí eu fiquei pensando aqui, né? Será que vocês já pensaram sobre o que seria uma hipótese dentro da ciência? O que seria uma hipótese científica dentro da nutrição? O que seria uma hipótese científica dentro da medicina veterinária? Né? Vocês conseguiriam elencar? Vocês conseguiriam juntar ali 3 hipóteses, por exemplo? Cada um de vocês? Dentro da sua área? Né? Então eu resolvi trazer aqui também, antes da definição específica da teoria, que é super importante, então, porque a gente vê que ela dá bastante confusão, né? A definição simples de hipótese, tá? E, gente, eu realmente aqui tentei buscar uma definição simples, porque eu queria uma linguagem acessível. E aí eu encontrei um site, né, que é esse canal Metrologia, que é bem de divulgação, tá? E aí eu busquei ali, né, a informação a respeito do conceito de hipótese, achei que eles fizeram uma definição interessante, mas também, se vocês forem abrir essa página aqui e ler o artigo inteiro, na definição de teoria tem muita coisa boa ali, mas também tem coisa que precisa de complemento da filosofia da ciência mais a fundo, tá? Mas a definição de hipótese diz o seguinte, ó: uma hipótese é uma forma de tentar encontrar uma explicação para um fato. Porque a hipótese ela pode ser verdadeira, pode não ser verdadeira, enfim, ela vai ser sujeita à análise, né? Então ela não é o conhecimento final. Uma hipótese é passiva de ser testada para ver sua validade, né? E talvez descartá-la ou acrescentá-la, aceitá-la, depende, né? Podemos encarar uma hipótese como sendo uma aposta, uma previsão ou uma possível explicação para a ocorrência de um fenômeno, né? Então eu achei que aqui ficou muito simples de entender o que seria a hipótese dentro da ciência, né? A teoria, então, para a gente encerrar, eu acho que eu vou encerrar aqui, sim, já está quase acabando, tá, gente? Para a gente trabalhar aqui a questão da teoria, eu tenho aqui, então, uma definição também do dicionário de filosofia, novamente, né, que diz que uma teoria científica não é um acréscimo interpretativo ao corpo da ciência, mas ela é o esqueleto desse corpo, ela é o que dá sustentação ao corpo de conhecimento científico, tá? Em outros termos, a teoria condiciona tanto a observação dos fenômenos quanto o uso mesmo dos instrumentos de observação. Então, a teoria ela engloba tudo, ela engloba a informação da observação, a informação teórica, né, a informação racional, ela vai englobar experimentos, ela vai englobar uso de instrumentos para buscar informação, seja na natureza, ou seja em fontes documentais ou fontes históricas, né? Mas ela é o corpo completo, certo? De conhecimento, de saber, né? E aí aqui eu queria chamar a atenção para essa questão da relação com a natureza, ciência como uma relação com a natureza, né? Porque daí existem vários aspectos de conexão com a natureza que a gente pode considerar dentro da teoria científica ou dentro da ciência e dependendo da ciência. Então, por exemplo, a natureza pode ser utilizada para extrair dados, certo? Ela pode ser utilizada como fonte para descobertas, não aquelas descobertas
sem pensar, né, sem ter conhecimento teórico nenhum, uma descoberta cega, não nesse sentido, mas uma descoberta. A gente pode discutir isso melhor na parte 2, quando a gente for falar das epistemologias de Popper e de Thomas Kuhn, tá? Então, assim, relação com a natureza seria o quê? Seria observar a natureza? Descrever a natureza? Eu vou olhar para a natureza primeiro ou eu vou olhar posteriormente a produzir o meu conhecimento racional? Ela vai gerar informação? Ela vai comprovar alguma informação? Então eu vou para a natureza para comprovar alguma informação que eu criei ou ela vai ser fonte da minha criação? Então existem vários papéis para a natureza e para a relação com a natureza dentro do conhecimento científico, tá? E por fim aqui então, tá acabando, né? Que diz aqui, ó, conhecimentos teóricos e práticos, que a gente já falou um pouquinho, mas eu vou voltar aqui, e princípio empírico e lógico com base em provas concretas que legitima sua validade, certo? Então, olha só, o conhecimento prático, a gente pode dizer que ele seria um conhecimento aplicável, seria um conhecimento pragmático, né? Eu poderia dizer que um conhecimento de engenharia é um conhecimento prático, quando o engenheiro vai para uma determinada obra e coloca os seus conhecimentos em movimento para construir aquela obra, para planejar, né, projetar aquela obra, certo? Então, é um conhecimento aplicável, é um conhecimento pragmático, né? A tecnologia, ela é fruto de conhecimento aplicável, né? O conhecimento empírico, o termo empírico está associado à experimentação, tá? Então, a experimentação, aquela pensada, estruturada e organizada dentro da ciência, tá? Então, eu queria destacar aqui para vocês uma coisa bastante importante, né, que vocês depois teriam que buscar mais a fundo, mas o conhecimento empírico, que é esse associado à experimentação, a gente tem que tomar um cuidado e diferenciar ele do conhecimento chamado empiricista, tá? E aí eu peguei novamente o dicionário de filosofia para trazer para vocês aqui essa definição, né, de empírico, tá? Então, designa, em primeiro lugar, a espécie de saber que se adquire através da prática, através da repetição e da memória. Empírico contrapõe-se a experimental quando indica a experiência bruta. Então, não é a experiência bruta ou a observação não controlada. Olhei o meu gato andando dentro de casa durante 2 horas e só olhei aleatoriamente e vou criar uma teoria em cima disso, sobre o comportamento felino, né? Não é isso, tá? Então, é uma observação controlada, é um experimento, é uma observação provocada. Então, assim, eu, estudante de medicina veterinária, vou num abrigo estudar o ponto X do comportamento dos felinos. Então, eu vou lá, eu vou todo dia, no período da manhã, observar o comportamento X dos felinos, porque eu quero estudar esse comportamento X. Então, isso seria uma observação controlada, uma observação provocada, diferente da professora Daniela observar o seu gato durante 2 horas num dia e tirar uma teoria científica a partir disso. Isso não existe, né? Tá? Então, o empírico está associado a essa experiência, a esse experimento dentro da ciência. Então, essa é uma coisa. E a visão empiricista, que é muito parecida, os termos são muito parecidos e às vezes se confundem, tá? Diz que o conhecimento se origina exclusivamente da experiência, negando a existência de princípios racionais. Gente, daí vamos seguir o exemplo do aluno de medicina veterinária que vai lá num abrigo estudar o comportamento X do gato pela manhã. Tá? Se esse aluno da medicina veterinária não... Imagina, é até difícil de dar o exemplo porque é praticamente impossível, mas digamos assim, claro que o estudante de medicina veterinária que vai chegar lá para fazer esse experimento,
ele já tem vários conhecimentos na cabeça dele, certo? Seja pelas disciplinas, pela iniciação à pesquisa que ele está fazendo, pelas leituras que ele buscou. Então, assim, é natural que quando o estudante de veterinária chega no abrigo e vai observar o comportamento X, ele já possui informação. Ele não veio ali vazio de cabeça, né? Certo? Então, assim, o conhecimento dele, que ele vai produzir, não está única e exclusivamente vindo da experiência. Mas a visão empiricista diria que sim. Ela diria que o conhecimento se origina exclusivamente da experiência, negando a existência de princípios racionais. Então, é como se o estudante entrasse lá no abrigo para estudar o comportamento X, mas ele não soubesse nada de nada de nada. Tá? Ele não tivesse intenção nenhuma, ele não tivesse conhecimento prévio nenhum, né? Ou, vamos pensar, a nutricionista que vai chegar na clínica para clinicar, ou seja, seria a prática, né? E ela não possui conhecimento prévio nenhum, isso não faz nem sentido, né? Então, mas enfim, tô tentando trazer alguns exemplos aqui, né, para mostrar para vocês que essa visão empiricista, ela é uma visão distorcida da produção do conhecimento científico. Já o empírico é real e existe e pode ser utilizado. Pode, não é obrigatório, mas faz parte do processo de conhecimento científico, certo? Gente, mais um pouquinho comigo que a gente já tá terminando, tá? Agora sim, vamos entrar no nosso último tópico, tá? Que é o conhecimento lógico. E, mais uma vez, conhecimento lógico, busquem rapidamente, tá? Vocês vão ver que vai abrir um mar de informação, porque é algo muito amplo dentro da filosofia, tá? Mas aí eu tentei destacar aqui um conhecimento indutivo e um conhecimento dedutivo, porque eu acho que vai ter um pouquinho mais a ver com a realidade de vocês e vocês vão conseguir identificar um pouco mais na forma de fazer conhecimento da nutrição e da medicina veterinária, tá? Então, eu peguei aqui um livro que eu até tenho em mãos aqui comigo, né? Ele não é muito grossinho, tá? Ele é um livro muito simples de ler e ele é muito bom, a leitura flui muito bem. E eu até questionei alguns colegas porque eu entendo que ele é um dos melhores livros para iniciar os alunos na filosofia da ciência, né? Porque ele é muito prático, muito simples, assim. Então, eu trouxe aqui, né, só um exemplo do indutivo e do dedutivo, tá? Então, assim, um pensamento indutivo é um raciocínio do particular para o todo. Então, vamos prestar atenção? Observo um pato branco no lago. Observo 2 patos brancos no lago. Observo 3 patos brancos no lago. Cada frase dessa aqui é uma questão individual, né? Cada uma delas é uma observação individual, certo? Então, primeiro eu observo um pato, depois 2, depois 3, e aí eu digo, logo, todos os patos do lago são brancos. Vejam isso, eu vou, de proposições singulares, criar uma conclusão geral, né? E isto é muito perigoso. É uma forma de raciocínio possível, muitas vezes empregada, porém perigosa, limitada. Por quê? Quem vai garantir para mim que o próximo pato vai ser branco? Qual garantia eu tenho? Né? Então, olha só. Para que essa generalização aqui seja possível, olha aqui do lado, tá? Número 1. O número de proposições de observação, que são essas aqui, observa um pato branco, 2 patos, 3 patos, né? Então, o número de proposições de observação que formam uma base de uma generalização deve ser grande, muito grande, o maior possível, tá? As observações devem ser repetidas sob uma ampla variedade de condições. Lembra, até cabe aqui o exemplo. Vou chegar no abrigo todo dia, 7 horas, para analisar o comportamento X.
né? Então, repetidas vezes e sobre uma variedade de... Aí depois eu vou... Tá bom, tirei as conclusões possíveis. Agora eu vou todo dia, à noite, para ver se o comportamento X se repete à noite. Depois eu vou no meio-dia e por aí vai. Então, eu vou fazer repetidas observações, né, sobre uma ampla variedade de condições. Se eu estiver construindo um conhecimento de forma indutiva, esse aqui são as condições, tá? Nenhuma proposição de observação deve conflitar com a lei universal derivada. Então, nenhuma das proposições aqui acima, sobre a observação de 1, 2, 3 patos, pode ser conflitiva com a minha conclusão de que todos os patos são brancos. Senão, a lógica é falha, tá? Aqui, então, eu trouxe para vocês a lógica dedutiva, tá? Então, assim, que é o contrário. Enquanto antes a gente ia do particular para o todo, aqui a gente vai do todo para o particular. Então, acompanhem comigo, ó. Todos os livros de filosofia são chatos. Este é um livro de filosofia. Este livro é chato, certo? Certo, esta linha de raciocínio, nós temos a premissa 1, a premissa 2 e nós temos a conclusão 3, e aí tá tudo correto, né? Então, se 1 e 2 são verdadeiras, então 3 também o é, certo? Senão, haveria uma contradição, né? Então, aqui, considerações sobre a lógica dedutiva. Ó. Uma vez que um cientista tem leis e teorias universais à sua disposição, é possível derivar delas várias consequências que servem como explicações e previsões. Então, a partir de leis gerais, eu posso criar explicações e fazer previsões, né? Então, dizer que o comportamento X do gato do abrigo se repete com gatos selvagens na natureza. Tá? Entendem? Mas, né? Então, eu posso fazer uma previsão de que aquele conhecimento que eu produzi ali não vale só para aquela situação, mas sim, ele pode ser extrapolado para outras situações. Tá? Então, olha só, do todo para o particular, agora a gente tem uma questão também para prestar muita atenção, que é uma outra forma de elaborar as minhas premissas. Se eu mudo somente a primeira, tá? Ao invés de todos os livros de filosofia são chatos, eu coloco assim, ó, muitos livros de filosofia são chatos. Este livro é um livro de filosofia, este livro é chato. Então, neste caso, a 3, que é este livro é chato, não segue necessariamente 1 e 2, porque muitos livros de filosofia são chatos, mas alguns poucos não são. Então, este livro não necessariamente é chato, este livro pode ser legal, ele pode ser um dos poucos, uma das exceções, tá? Então, aqui a gente teria uma limitação no argumento dedutivo, né? Que a gente precisaria prestar atenção e corrigir alguma coisa, tá? Considerações sobre a lógica dedutiva. Aí eu só quero acrescentar aqui que a lógica dedutiva sozinha, então, não funciona como uma fonte de afirmações verdadeiras sobre o mundo. Ela precisa ser analisada, cada uma das premissas precisam ser analisadas e cuidadas e discutidas. Certo? Então, esses seriam, por exemplo, 2 exemplos, né, da lógica indutiva, lógica dedutiva, para vocês entenderem um pouco do que poderia ser o conhecimento lógico, tá? E aí, gente, nós temos aqui ainda a definição de pseudociência, né? Novamente, como eu trouxe de ciência, eu trouxe aqui a de pseudociência novamente, mas eu não vou demorar muito, porque não tem muito o que destacar nessa citação, né? Então, assim, é um conhecimento de aparência científica, né? Aparência, que nem a astrologia, estuda os astros, mas não de uma maneira científica, né? Porque ela não tem cunho e métodos realmente científicos, certo? Então, agora, gente, para encerrar mesmo, tá? Então, eu só gostaria de lembrar um pouco de tudo que a gente falou de muita coisa, né? Então, nós vimos as definições de ciência e pseudociência, segundo o dicionário Michaelis.
certo? Bem lá no comecinho, né? Aí, então, nós estudamos um pouco a respeito da astrologia, enquanto uma pseudociência, né? Conversamos sobre uma lista de várias outras pseudociências, e eu volto a recomendar que vocês abram aquela lista de curiosidade mesmo, e olhem, porque tem muita coisa bacana para conhecer. E por fim, então, o que foi um pouco mais demorado no final da nossa aula, que foi a análise das definições do dicionário, né? Especialmente na análise da definição de ciência, porque envolvia muito termo interessante, muito termo relacionado à filosofia da ciência, que precisava de maiores esclarecimentos, tá? Então, pessoal, olha só lembrando agora, a gente vai partir, né, para a próxima etapa, tá? Onde a gente vai ver, então, esse senhor aqui, o Karl Popper, né, ele faz um critério de demarcação para a gente conseguir definir o que é o conhecimento científico, o que é o conhecimento pseudocientífico, certo? Então, vai ser uma discussão aqui um pouco mais teórica também, tá? Eu vou apresentar para vocês a ciência segundo a epistemologia de Thomas Kuhn, né? Primeiro porque é um modelo bastante interessante, bastante atual ainda, né? Mas porque ele vai ajudar a gente a entender o conceito de crise, que é utilizado no tópico 3, tá? Então, Thomas Kuhn é uma das referências mencionadas no artigo, e eu preciso dar base para vocês para que vocês consigam entender a importância desse termo aí, ó. Crise na academia e o avanço das pseudociências, tá? Então, assim, mais algumas notícias, né, interessantes de divulgação sobre ciência e pseudociência. E a questão da homeopatia, a gente não vai se aprofundar, mas a gente vai ver rapidamente, porque é uma questão bastante controversa também, tá? Então é importante a gente prestar atenção nela com mais cuidado, certo, pessoal? Então, olha só, eu vou disponibilizar para vocês a lista das referências com os links para que vocês possam eventualmente acessar de uma maneira mais prática, né? Mas eu gostaria de mostrar aqui, então, que a gente utilizou o dicionário de filosofia, né, do Nicolas Abagnano. Ali eu pesquisei os termos racional, teoria e empírico, que eu trouxe para vocês, né? Então a gente viu um pouco da definição de astrologia da Wikipédia. Eu cito aqui o documentário, então, né, do Netflix a respeito da Terra plana. Recomendo uma assistir, assim, tipo, num final de semana, sem estar com a cabeça muito cheia, para poder aproveitar bem. Aquela definiçãozinha de hipótese que eu trouxe para vocês, né, que eu achei bem simples e bem tranquila de compreender, que é do canal Metrologia, né? O Chalmers, então, que é esse livro, agora do final, onde a gente definiu o raciocínio indutivo e dedutivo, né, o que é ciência final. Eu recomendo muito que vocês adquiram esse livro, inclusive, que vocês façam uma leitura se vocês quiserem ampliar os seus conhecimentos a respeito dessas definições da ciência, que ele é incrível. Para mim, um dos melhores para essa iniciação, tá? A definição de ciência segundo o dicionário Michaelis, né? O artigo do Roberto de Andrade Martins, que esse é um pouco mais extenso, eu falei para vocês, ele tem acho que 29 páginas, então é uma leitura mais específica, né? Mas bem interessante. Definição de pseudociência segundo o dicionário, né? A lista de tópicos lá da Wikipédia, que eu falei para vocês também. O artigo sobre a pós-graduação e pesquisa, o processo de produção e de sistematização do conhecimento. E, por fim, né, o artigo que falava a respeito das concepções, né, dos estudantes da UEL, né? Sobre teoria científica para quê, né? Então, esse é um artigo de divulgação. Tá bom, gente? Então, olha, muito obrigada, tá, pela participação de vocês, muito obrigada para aqueles que assistiram a aula até o final. Eu sei, fica pesado, fica cansativo, né? Mas eu tô tentando trazer para vocês aqui uma informação bastante completa, mas ela não é também tão completa assim, ela precisa de um complemento, né? Então, volto a dizer, sem querer ser chata, que acompanhem também as leituras, tá? E não deixem de assistir as partes 2 e 3 da videoaula, tá bom? Muito obrigada!